aí, galera, tudo certo? Estamos começando, então, o primeiro episódio do Castelo Forte Podcast. Hoje vamos falar sobre No Caminho de Emaús. Tem uma chave especial aqui, né? Meu nome é Matheus. Sou o pastor Ricardo Almeida. E eu sou o Dedé. Vamos trocando ideia sobre o texto aí que está em Lucas, capítulo 24, verso 13, né? Eu acho que Emaús é algo bem recente, pela música da banda Morada, né? Tal, que é uma música que, fez muito sucesso aí, gravado Acho que foi lançado ano passado, ano retrasado. Ano retrasado, né? Ano retrasado, acho. Ano retrasado, foi antes da pandemia, né? Essa foi, assim, eu pouco tempo convertido, né? Eu lembro que, cara, você teve uma música assim que eu falei, cara, isso aqui tá transmitindo alguma coisa que eu entendi. Jesus tá falando comigo através dessa música. A primeira música foi Emaús. Lembro que eu escutava e pensava assim, bem que o pastor podia tocar ela. Aí passou um tempo, aí você começou a ministrar ela aqui no momento do louvor, né? E, cara, ela é especial mesmo. Então, e eu acho que para a gente começar, para a gente entender isso, primeiro, qual o significado de Emaús, né? Uhum. O que significa Emaús? Emaús vem do hebraico, né? Hamnat, que é lugar de águas quentes. Certo. Lugar de águas quentes. Uhum. Então, surge a passagem aí de Lucas 24, 13, logo depois da crucificação de Jesus. Legal. Né? Alguns discípulos debandam ali e apenas 120 estão lá em Jerusalém. A galera está decepcionada com tudo que aconteceu. Eles esperavam um salvador político, né? Alguém sim. que ia sentar no trono, que ia tirar Roma da parada, e não rolou. E de repente esses dois discípulos ali estão indo para Emaús. Como se eles estivessem voltando para casa, né? Acredito que... Porque aqui diz, né? Eles estavam voltando de Jerusalém, né? Então, eles estavam em Jerusalém. Teve esse momento onde eles realmente se sentiram, tipo, muito tristes com a situação, né? E começaram a voltar, onde eles têm um encontro, né? Mas falando propriamente sobre esse ato deles voltar, deles dar o passo atrás, eu acho que tem muito a ver com a nossa vida cristã, né, cara? Porque, cara, eu falo por mim, em o quê? Eu não sei exatamente quanto tempo que eu sou convertido, cara. Não tem exatamente na minha cabeça aí, mas é pouco tempo, 1 ano, 2 anos. Cara, já teve vários momentos que eu falei, cara, eu vou sair da igreja, eu vou, né? Até tem uma ministração do Rina que ele fala sobre isso aqui, ele fala, né, que um é o Cleopas. Ele fala, o bom é que o outro ele não fala, porque a gente pode se encaixar ali. Porque a gente pode muito bem pegar e dar um passo atrás, né? Então, eu acho bem interessante trazer. Porque, cara, você vai se frustrar muitas vezes com promessa, com alguém chegar a te falar alguma coisa ali. Você fica esperando, fica na expectativa. Às vezes até com Deus mesmo, cara. Você quer que Deus age de uma forma que não vai fazer, que não vai acontecer. É natural, né? É natural. Às vezes, né, a gente desenha os nossos próprios planos, só que às vezes não é o plano que o pai tem pra nós. Então, é isso, às vezes a gente acaba se decepcionando com muitas coisas. Com certeza. E é disso que começa o caminho de Emaús. Será que a gente pode falar que talvez uma raiz de frustração ali? Cara, com certeza, né? Até porque ali eles começam a reclamar um com os outros, né? Nessa conversa, quando Jesus chega e eles não percebem que é Jesus, eles estão falando, cara, mas será que é só você que não sabe dessa última aí, cara? Então, realmente, eles estavam chateados, né, cara, com toda a situação. Eu vou levar um pouquinho além, eu acho que eles estavam ofendidos até, né, cara? Ofensa, né? E até tem as ministrações de John Bevere ali falando do livro da Isca de Satanás, que a ofensa é algo que entra na nossa vida, ofensa, frustração, decepção, e aquilo ali vai gerando um câncer, né? Uhum. Vai gerando, porque as coisas não estão boas, não fica nada bom. É tipo assim, os caras estavam voltando para Emaús, e, cara, a gente dedicou nosso tempo, a gente ficou longe da família,
a gente tava ali junto, o que ele pedia a gente fazia, e de repente, cara, Não deu em nada. De repente ele morreu, cara. De repente morreu e acabou. sabe? E eu vejo Jesus indo atrás dos caras. Tem, né? Jesus indo atrás dos caras. Porque, cara, mesmo eles frustrados, o coração deles estavam sangrentos ali. Eles estavam muito tristes. Tava ferido, cara. E eles sabiam que era para se manter ali, né? Então, eles falaram, não, vamos voltar para casa. Mas agora eu te faço uma pergunta diante desse texto aí. Porque olha só, os caras andaram com Jesus, os caras viram um milagre acontecer, os caras viram um monte de coisa, os dois discípulos, né? Cleopas e Cefas ali. Meu, agora vem cá. O que me chama a atenção nesse texto é que na hora, no partir do pão, igual a música diz, os olhos deles se abrem. Quer dizer que até então, os olhos deles estavam fechados. Por quê? Eles estavam depositando a confiança humana. A confiança deles era humana. E fala que eles estavam andando desanimados, né? Então, quando Jesus vai falar com eles, os corações deles se enchem de amor com a palavra de Jesus, igual fala com a música. Que eles estavam desanimados. Cara, o cara morreu, aconteceu a crucificação e tal. E daí, eles estavam lá e eles estavam desanimados. Daí, quando eles se encontram com Jesus, Jesus começa a conversar com eles e os corações deles ficam alegres, né? Se enche de emoção. Daí, cai a escama dos olhos. Os caras veem que no partir do pão era Jesus. Até nesse sentido, eu gostava muito da música bem por causa disso. Porque a partir do momento que você entra aqui, você tem... Que, cara, ali eles tiveram a comunhão com Cristo. E eles voltaram a se reconectar. Porque, assim, o olhar deles... Por que eles não viram Jesus? Porque eles estavam presos lá naquele problema deles. Jesus morreu, cara. O nosso Salvador morreu. Não existe. Então, estamos fora. A hora que eles têm a comunhão ali, a hora que eles sentam, que eles repartem o pão. Pão é vida, né? Pão é a Bíblia, né, cara? É a palavra, né? A hora que ela é repartida, né, cara? E é o próprio Jesus, né? Sim. É o próprio Jesus, porque João diz que ele é o pão da vida, né? Uhum. O pão que veio, que desceu do céu. Uhum. É o alimento, né? Sim. E Jesus estava dando dele mesmo para os discípulos. Olha que coisa louca, né? Coisa louca. Os caras que andaram com ele, os caras que estavam perto dele, ensinamentos dele, sabe? Eles tiveram que novamente ser alimentados por ele. Porque é uma loucura você parar pra pensar que Jesus passou 3 anos falando pra eles, é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E daí acontece e os caras falam, cara, cadê o Salvador? Pô, é engraçado, né, cara? Sim, é aquilo que a gente tá comentando agora. Meu, eles colocaram a confiança humana. A confiança humana. Eles esqueceram de que do Salvador, da promessa, que ele era o Messias. Sim. Que o Messias estava ali com eles. Sim. Sabe? Então, ali foi a decepção humana. E homens vão decepcionar. Exato. Homens vão decepcionar. Uhum. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Com a questão da decepção humana. Pessoas vão nos decepcionar, ministérios vão nos decepcionar, pastores, obreiros vão nos decepcionar. Mas Deus, ele nunca nos decepciona. Isso é uma coisa que realmente dentro da igreja a gente tem que estar muito alerta, né, cara? Porque a gente pode se decepcionar com o Senhor, a gente pode se decepcionar com várias pessoas ali dentro, né? E às vezes, pô, você tá num dia que você não tá legal, cara. Você vai responder um pouco meio atravessado. O pastor não gosta mais de mim. O Mateus é gente boa com todo mundo. Hoje ele não foi comigo. Pô, cara, mas é que tem dia que não vou tá legal. E a parada é que não sou eu não faço nada, cara, né? Então, dentro da igreja a gente tem que estar bem atento para esse tipo de situação. Sim. Eu acho que esse caminho Emaús é uma linha muito estreita. Ele fala da gente voltar ao antigo, né? Ele fala, estavam voltando, né? Uhum.
Então, quer dizer, eles estavam Perfeito. provavelmente voltando para a vida que eles tinham Exato. antigamente. Porque, meu, eles tinham uma casa para voltar. Né? Eles estavam tendo uma casa, sabe? Então, assim, eles estavam voltando pro velho. É. E se eles tivessem permanecido em Jerusalém, como era a promessa, né? Fiquem em Jerusalém, né? Eles não estariam sujeitos a isso. Eu acho que quando nós somos obedientes à palavra, nós conseguimos guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração e entender, puxa, o irmão falou desse jeito comigo, ele tá mais... Mas será que o dia dele foi legal? Será que aconteceu alguma coisa? Porque eu acho que o grande problema hoje é que nós levamos todas as coisas pro pessoal. É, Pro pessoal. 100%. Né? A gente não consegue se colocar no lugar do outro. A empatia, né? Quando eu tô com um problema, eu quero que os outros venham até mim. Agora, mas e quando o irmão tá com um problema? Será que eu não posso me colocar no lugar dele? É. Você tá entendendo? Porque foi o que Jesus fez. Ele foi atrás de quem estava retrocedendo. É. Ele foi atrás de quem estava voltando para Emaús, dizendo, olha, não é aqui. Aqui não é o lugar. Fora que ele explica tudo de novo, né? Porque ele fala, ali diz no texto, né? Desde Moisés ele explica tudo o que aconteceu, né, cara? Então, ele ainda tem o amor, o cuidado de falar, não, cara, ó, vou te explicar. Mas ele já explicou várias vezes. Não, mas espera lá, eu vou te explicar de novo, não tem problema. E aí ele explica tudo de novo, né? E é bem isso, o simbolismo de Emaús é voltar para aquela vida que a glória de Deus, ela não quer mais de você. Ela quer a outra coisa. Ela quer Jerusalém, ela não quer Emaús. Verdade. Você tá voltando pro Egito, de certa forma, né? Sim. Então, cara, faz total sentido isso que você falou. Eu acho que a gente tem que manter o nosso posicionamento, né? Tá posicionado, né? Cara, eu acho que tem certos momentos na vida, assim, que a gente tem que tomar partido mesmo. Porque você ficar... Vai ter um tempo onde você vai ficar mais ou menos. Vai ter um tempo onde você vai ficar mais ou menos. E esse mais ou menos, ele é ruim pra vida cristã. Você tem que realmente chegar e falar, cara, eu sou cristão, então a partir de hoje, esse tipo de situação não acontece mais na minha vida. E você não vai voltar. Ah, não, mas é só lá de vez em quando. Não, você não vai mais voltar. Ah, você não vai mais abrir o sitezinho lá. Você não vai mais curtir as fotos de outra menina no Instagram. Você, cara, porque no meu caso, né? Sou casado. Pô, Sim. Cara, por quê? Porque tudo mudou. É pra frente, né, cara? Você não vai retroceder. Então é isso, cara. Existe um lugar, né? Existe uma Jerusalém que é o lugar da promessa. Então você tem que permanecer no lugar da promessa, sabe? Você tem que estar no lugar da promessa. Se você não tiver posicionado, não vai acontecer. Aí o que rola? Rola a decepção, rola a frustração, porque a gente confiou e não aconteceu. Sim. Sabe? Então, é a confiança humana, não a sobrenatural, né? Não na fé, não no Salvador, no Messias, sabe? Aí o que rola? Volta para Emaús. Cara, hoje quando eu tava lendo a palavra, tava escutando e tentando entender, né? Porque assim, a gente falou sobre Emaús várias vezes, cara. E aí eu falei, cara, tá, o nome não vai ser Emaús, mas é pra gente falar sobre Emaús. E quando eu cheguei no final, na última linha que eu tava escrevendo, cara, eu falei, cara, agora eu entendi o porquê que era pra falar sobre Emaús. Como a gente tava falando antes ali, o significado de Emaús, né? O significado de Emaús é o conforto, é o significado da autopreservação e é a tua zona de conforto. Cara, é exatamente isso que tava me travando pra eu não começar a falar na internet, mesmo sabendo que o Espírito Santo tava ministrando no meu coração, falando, abre essa câmera, começa a falar, cara. E eu falava, cara, eu não vou. O que meus amigos vão pensar? Eles sabiam que eu ia no bar, que eu fumava cigarro, que eu me incomodava muito, que eu voltava bêbado. Cara, vai lá. Mas faz só um ano que eu tô na igreja. O que os outros irmãos que estão aí faz tempo vão falar? Cara, então é exatamente esse. Esse é o ponto que fez eu travar e falar, cara, eu não vou dar espaço. E a partir do momento que realmente foi uma chave que virou, eu falei, não, agora eu vou me posicionar.
E a gente veio, a gente tá começando hoje, mas eu já fiz um vídeo aí faz uma semana. Tudo mudou. Muita coisa mudou. Em uma semana de posicionamento. A gente sente mudar, cara. Não adianta, né, cara? O conforto, ele é, não vou usar a palavra, ele é confortável, mas ele é relaxante pra gente. A gente, às vezes, pra avançar, a gente precisa sair da zona de conforto. Vai ser necessário É sempre necessário pra gente avançar, pra cumprir, às vezes, o propósito ou o querer de Deus. Assim, o chamado, ele nunca vai ser fácil, né, pastor? Chamado vai ter custo. A única coisa que ele prometeu foi a cruz. Sim. Agora que vai ser bom, que vai ser fácil. Ó, chamado, propósito vai custar seu tempo, vai custar investimento, vai custar leitura, vai custar, sabe, dedicação, disposição, vai às vezes custar você acordar 1 hora mais cedo ou ir dormir 1 hora mais tarde, você planejar a tua agenda para que você possa chegar, tá? Rick Warren tem um livro que é Uma Vida com Propósito, que ele diz o seguinte: quem não tem propósito na vida, quem vive de qualquer jeito, é igual um navio sem leme, vai ficar à deriva o resto da vida. Aquele que está mirando em nada vai acertar em cheio o alvo, sabe? Então a gente precisa ter um lugar para chegar, né? A gente precisa ter e sair da zona de conforto é esse não voltar para Emaús. Exato. Porque assim, o desconfortável era ficar em Jerusalém. Jerusalém não era. Paulo não foi confrontado para não ir para Jerusalém? E Jesus também, né? Por Pedro, se eu não me engano. Mas Só que assim, Jerusalém, então, não era uma cidade boa de você estar. Por causa que lá tinha. Tipo, não boa, mas assim, não era fácil de você estar lá. eu encaro o seguinte: para Cleopas e Cefas, nesse momento, Jerusalém era um lugar de dor. Era um lugar onde o mestre foi crucificado, foi açoitado, você está entendendo? Aonde eles viveram os momentos bons, mas ali também foi o momento da crucificação. Sim. Também foi o momento. Lembrava dele, né? Eles estavam vivendo um luto, né? O luto, ele traz dor. Você lembrar da pessoa. Então, eles estavam vivendo um luto. E aí eu entendo que o lugar onde você é mais humilhado, o lugar onde você tem mais sofrimento, onde Deus vai falar para você: volta para lá, porque é lá que eu vou fazer você frutificar, sabe? Você só pode curar algo onde você já foi curado. Você só pode ajudar pessoas que têm problemas às suas emoções se você emocionalmente está curado. Você só pode, ajudar alguém que está com problema na paternidade se você tem a sua paternidade resolvida. Você é o que eu sempre digo, né? Você não pode pedir ajuda para quem está lutando a mesma luta que você. Você tem que pedir ajuda para quem já venceu a luta que você está vendo, sabe, que você está lutando, entendeu? Então, eu acho que esse ponto do Emaús aí, da zona de conforto, de Jesus ir até eles, abrir os olhos deles, volta para Jerusalém, que é o lugar da promessa, sabe? Aonde você teve uma dor, é onde a promessa vai acontecer, sabe? Aonde Deus vai te levantar, aonde Deus vai te usar, sabe? Aonde Deus vai fazer você tocar pessoas, orar por pessoas. Cara, é fantástico isso. Mas assim, se você também analisar, depois que eles sentaram, foi partir do pão, que eles viram, imediatamente eles pegaram as coisas deles e voltaram para Jerusalém. Mesmo quando eles chegaram em Emaús, eles falaram assim: fique conosco. Eles não tinham entendido que era Jesus ainda, mas eles falaram: fique conosco porque a estrada é perigosa, né? Mesmo com o perigo da noite, eles pegaram e voltaram, porque aí eles entenderam. Eles falaram: cara, não importa o que vai ter pelo caminho. Ele estava com a gente, né? Exato. Ele estava com a gente, ele estava aqui. Ele andou todo o caminho com a gente não percebeu. Eu gosto muito do filme da Cabana. Legal. O filme da Cabana ministra algo muito importante no meu coração, ministrou algo muito importante no meu coração, que é quando o personagem principal ali, o pai dele batia na mãe dele e tal, e ele coloca veneno na bebida do pai. E na hora que ele volta, a vizinha dele fala: você não quer um pedaço de torta? E lá na frente, no filme, aquela mesma vizinha aparece como Deus, sabe? E ali o que eu entendo?
eu entendo que Deus ele está em todos os momentos da nossa vida. Sendo eles bons, não tão legais, mais ou menos, ele está em todos os momentos. E às vezes ele está olhando pra gente falando assim, isso aqui é um pedaço de torta? Vamos repartir o pão? Cara, hoje eu vejo, olhando pra trás, eu falo, cara, Jesus estava presente na minha vida o tempo todo, cara. Porque, sinceramente, eu olho pra dentro da minha vida e eu falo, cara, eu buscava algo que fizesse sentido dentro de mim. Pô, tem um buraco aqui. Tinha um buraco aqui. E eu não sabia, não fazia ideia o que era. Cara, e fui buscar em várias coisas, né? Não vou comentar, mas outras religiões, né? No caso, também bebedeira, festa, essas coisas e tal. E até quando eu entrei na igreja aqui, eu entrei meio... Ah, cara, vamos ver aí o que vai dar. Foi querendo confrontar minha mãe, né? Mas a partir daquela noite, assim, que eu escutei o Rina falando num podcast. Um podcast. Eu tava jogando FIFA, escutando ele no podcast. Você não tá esperando nada, você tá ali. E de repente eu só dei o start, cara, com algo que ele falou, assim. E eu senti a primeira vez o Espírito Santo, né, cara? Pegou fogo. Aquele quarto pegou fogo, cara. Hoje eu entendo o que aconteceu naquele quarto. E aí no outro dia eu só levantei e olhei pra minha mãe e falei assim, ó, se você quiser começar a ir na igreja, eu vou com você. Você vê, Matheus, como é louco isso, né? Eu conheço cara, você fala que Deus mexeu com você estava jogando FIFA, né? Eu conheço cara que foi batizado no Espírito Santo jogando videogame, cara. Tá? O cara mora lá em Brasília hoje e tal. Então, assim, a gente não pode pôr limites no que Deus pode fazer, né? E eu acho que esses dois caras indo para Emaús, eles estavam colocando um ponto final naquilo que Deus só estava colocando uma vírgula. Isso aí, cara. Entendeu? É isso aí. Deus ele vai mexer com você na hora que você abrir o teu coração e falar. É igual Isaías, né? Isaías tem a visão de Deus no trono e tal. O que ele fala? A quem enviarei ele? Eis-me aqui, Senhor. Então, quando a gente fala o eis-me aqui, quando a gente diz esse eis-me aqui, automaticamente as escamas, os nossos olhos se abrem e Deus está fazendo a gente voltar de Emaús e indo para Jerusalém. Exatamente. O que você tem falado, Adesão? Falou pouco. Cara, não sei o que eu falo, cara. O testemunho do Mateus sempre... Eu acho isso muito interessante, a história dele. Do Mateus, porque é um negócio que... no meu ver, é muito inesperado. Que ele tava lá, tava jogando, escutando um podcast. O que pode acontecer nisso? No meu caso, cara, não foi tão inesperado. Eu tava num culto qualquer. Tava, acho que era em São José. Cara, e Deus falou comigo. Senti, cara, pegou fogo, aconteceu tudo mover. E tem maneiras diferentes, né, de Deus tocar. E eu acho isso muito interessante, pra falar a verdade. Porque é o jeito dele, a maneira que ele quer. Então... Imagine, Dedé, que assim como esses caras que estavam caminhando lado a lado ali com Jesus, talvez foi o momento onde Jesus estava do teu lado, você só não estava vendo. Uma coisa que o Rina falou, cara, que eu até marquei, quando você não percebe a presença de Deus, isso não faz ele menos presente aqui. Então, cara, eu acho que você tá sensível mesmo. A você ver pequenas coisinhas, às vezes, que acontecem, né? Aqui, cara, lá no final de tudo, tiver que andar qual era o espaço lá, pastor? A Bíblia diz 60 estádios, né? Aproximadamente de 12 a 15 quilômetros aí. 12 a 15 quilômetros a pé. É bastante. Eu já fiz ali entre... como que é o nome? Esqueci. Mas ali em Erinópolis, fiz caminhando, dava uns 5 quilômetros, um pouco mais do que isso. Não, dá 8 quilômetros a pé. E, cara, você pensa no trajeto e você fala, cara, é perto. Quando você vai caminhar, você fala, cara, é longe.
Então eles caminharam muito tempo perto de Jesus ali. Conversaram muito. E mesmo assim eles não viram, E né? quantas vezes Jesus tá falando com a gente e a gente não escuta? Aconteceu isso comigo muitas vezes já. Exato. De ele tá falando comigo e às vezes eu não escutar, eu não ter me atentado. Ou às vezes eu ter escutado, mas ter deixado de lado, né? Ter perdido a oportunidade. Então, ele tá sempre, só que a gente precisa estar atento no que ele tá falando. Então, é isso que eu tenho pra falar, na verdade. E uma coisa que é interessante também, pastor, assim, ó. Eles estavam caminhando triste, brabo com a situação, coração frustrado. E chega Jesus e fala assim, ó, aconteceu todos esses milagres, desde Moisés até aqui. E eles falam... E, cara, isso acontece na vida real, né? De você estar num momento ruim da tua vida e mesmo que alguém chegue pra você e fale, cara, mas lembra o que aconteceu nesse tal dia? O que aconteceu aqui? O que aconteceu com a tua família? Eles esqueceram de tudo, né? O cara morreu, não tem mais importância o que ele fez, né? Foi tipo isso. Mas assim, acontece no meu dia a dia. Acontece no dia a dia de muitas pessoas, cara. A gente acaba negligenciando o que Jeremias diz, o profeta Jeremias diz, né? Lá em Lamentações 3, verso 21, onde ele fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando a gente não traz à memória o que nos dá esperança, a gente fica desesperançado. A gente perde a esperança, na verdade. Porque quando nós lembramos das promessas de Deus, a gente se enche de vigor, né? Tem aquela canção que diz, me lembraste das tuas promessas, entendeu? Porque assim, Jesus ali, na hora que ele foi atrás dos dois, ele tava falando, é pra vocês voltar, porque tem uma promessa pra acontecer em Jerusalém. É. Viu? Aqui, se vocês ficarem aqui, não vai acontecer nada de novo. É. Então, volta pra lá. Eles podiam até continuar temente a Deus, amando a Sim. Deus, frequentando o culto, Sim, cara. mas às vezes no banco, voltando, tendo sua vidazinha e não participando. Que eu acho que é isso é uma coisa que você falou até no começo desse ano, e eu até coloquei no grupo agora, esses dias atrás, pra falar do evangelismo. Cara, você quer participar ou você só quer tá olhando, cara? Você só quer estar de fora? Cara, não é por nada, mas eu quero participar, cara. Eu quero participar, eu quero ser usado, eu quero ser ferramenta, cara. Vai muita coisa, né? Eita, quase botou o microfone na minha cara. Mas, cara, vai acontecer muita coisa nesse evangelismo que a gente vai fazer, na verdade, né? Que nós estamos com esse projeto, evangelismo é pra pessoas conhecer, né, a verdade, pra gente estar ministrando. Mas com as palavras que a gente tem recebido, cara, vai ser um negócio enorme pra falar. Nossa! E é só início. Então, é só o início, ainda tem muita coisa pra acontecer. E, é bem isso, né? Porque quando a gente está em Emaús, a gente se torna apenas espectador, né? Porque Emaús era o quê? Emaús era um lugar de águas quentes. Então, vamos lá, era uma estância hidromineral, cara. Até eu dando uma olhada, dando uma estudada sobre, lá dizia até aldeia. Uma aldeia. Mas era um lugar de conforto, né? Não. Sossego. Então, e isso que eu vejo na vida cristã hoje. Cara, quantas pessoas estão no seu lugar de conforto? Quantas pessoas estão numa posição onde, se o outro tá fazendo, tá beleza. Sabe? Eu não preciso fazer nada, porque já tem o X, o Y, o Z fazendo. Então não precisam de mim. Mas assim, o que é bacana é quando a gente entende que cada um no reino é individual, cada um tem a sua função. Exato. Ninguém foi feito pra esquentar banco, né? Então, tem muita gente quando Deus fala, vai fazer isso daqui. Não, mas tá tão bom aqui, tô esquentando minha cadeira. Mas não é isso que você tem pra fazer. Não é só isso, tem muita... vai muito além do que é só aquilo. Então, é sempre muito. E você sabe o que é legal? Quando você levanta da sua cadeira para fazer algo, você tá dando espaço para outra pessoa sentar.
e essa outra pessoa vai ser ministrada. E na hora que essa outra pessoa é tocada, ela levanta, ela dá espaço para outra sentar e outra vai ser tocada. Então o reino ele começa a avançar. A igreja ela começa a crescer, sabe? E isso começa a movimentar um organismo vivo que é a igreja. A igreja se torna um organismo vivo. Todos trabalhando, todos cumprindo a sua função, cada um cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer. Sabe? Dentro das quatro paredes e fora das quatro paredes, que é o mais essencial. Sim. Que aqui a gente vem receber aqui é o QG, né? Sim. Que a gente vem receber os comandos, mas lá fora é que a gente vai fazer. E isso, na verdade, é uma coisa que cara, ultimamente eu tenho pensado bastante, assim, a gente não pode vir aqui gritar Maranata, hora vem, se lá fora querendo que lá fora continue tudo bem. Porque é exatamente me confrontando com a minha com a minha zona de conforto, né? Pô, eu venho aqui no domingo, eu canto alto, eu levanto meus braços, só que daí eu vou para minha casa e eu quero que os meus amigos que estão fora continuem gostando de mim. Cara, a conta não fecha, cara. Porque, assim, vai ter algum momento que o negócio vai mudar. E, cara, assim, eu acredito que o quê? Vai sendo preparado desde já. É uma coisinha ou outra que você vai se sentir desconfortável para lá na frente, quando a batalha vier mesmo, a gente tá vendo qual é o caminho que o mundo tem caminhado aí, né, cara? Sim. São situações bem complicadas. Aí lá na Bahia agora, Bahia tá proibido você falar de Jesus para as pessoas na rua. Na Bahia tá proibido você fiquei sabendo convidar dessa. outras pessoas para falar que... Se você falar Jesus é a verdade, calma lá, mas não é só Jesus. Então, cara, se você não tiver preparado desde já, você vai começar a fazer depois? Não sei, é a dúvida assim que eu faço para mim mesmo, por causa que eu sei que eu peco nisso. Vamos lá, então. Eu acho assim, cara. É uma linha bem tênue, bem fina, mas nós temos que nos posicionar em relação a ela. Durante algum tempo, nós vimos algo que seria... A gente já ouviu muitas pessoas falarem de fanatismo religioso, tá? E nós vivemos agora também uma época de ambas as partes de um fanatismo político. Idolatria e tal. Pá, beleza. Cara, mas aí aqui me confronta com a minha posição cristã como crente. Como crente. O que ele fez na minha vida? Encontrei isso na web. Você encontrou isso na web, tá bom. Quando fica ligado aqui, gente, desculpa, tá? Então, olha só. Aí me confronta com a minha posição cristã. O que é? Eu devo falar a toda ide por todo mundo, sabe? Ensinando, batizando, sabe? Fazendo discípulos. Tá? Mateus 28, 20. Tá? Aí me confronta com aquilo que Jesus mandou eu fazer. Agora vem cá. Será que eu sou tão apaixonado por Jesus para cumprir esse mandamento dele? Agora, quando dizem que não é para me fazer? Exatamente, cara. Aí a gente vai saber o que governa a sua vida. Sabe? Aí eu lembro da igreja da China, dos irmãos chineses, cara, que andam com uma página de Bíblia grudada no corpo, se a polícia pegar é cadeia. Aonde pode ter até uma sentença de morte e a despesa ainda da bala vai para a família pagar. Tá? E aí, vamos pagar o preço ou não? Você falou de cruz agora há pouco, que a única coisa que Jesus prometeu pra gente foi a cruz. Toma sua cruz e siga-me. E aí, será que a gente vai querer pegar a cruz ou não? Ou tá todo mundo voltando para Emaús? Que é muito fácil fazer tudo dentro de uma igreja, né? Dentro de quatro paredes. Falar, Maranata, hora vem. Ver no domingão. Eu só quero você, só quero. Me apaixonei pelo fogo em teus olhos. Mas quem somos nós lá fora? Então é sobre isso, entendeu? Exatamente. É o ponto. É até o Maioto ali deu que aí é uma chave, cara. Porque assim, aqui dentro, cara, é muito fácil ser crente, cara.
É muito fácil. A partir do momento que você pisa lá fora, quando começa a segunda-feira, o que você tá colocando nas tuas redes sociais? Você tá falando de Jesus para as outras pessoas, você tem um... Cara, é muito louco, porque eu coloco todo dia a minha leitura e só uma frase do que eu li, né? Tipo, ia para algumas pessoas, né? Passava, vamos lá, dava 300 visualizações. Tá dando 7, cara. Desde que eu comecei a postar. Não sei se é o algoritmo tá meio estranho mesmo, mas enfim. Mas, cara, o que você tá mostrando nas tuas redes sociais? Que tipo de música você tá escutando no dia a dia, cara? Não que você não possa, lá de vez em quando, você escutar a música do mundo. Não é isso que eu tô falando. Assistir o Marvel, que nem você sempre fala. Pô, assiste, cara. Mas você assiste e depois, você tá indo pro teu quartinho? Mateus 6,6? Tá lá, cara? O que alimenta a tua alma, né? O que alimenta a tua alma? Porque se você alimenta a tua alma desculpa, como é que é? De músicas que vão trazer depressão, ou de músicas que vão te instigar à prostituição, sabe? Falando besteira, inundando o teu pensamento com coisas que não são legais. Cara, o que é a alma? A alma é o psique, a alma é a nossa mente, é o centro das emoções. Aquilo que você bombardeia a tua cabeça é aquilo que vai te dominar, cara. Sabe? Então, assim, se eu quero ser um cristão, uma pessoa melhor, eu preciso me alimentar de coisas boas. Exato. E até falando sobre esses dois, se Jesus não vai atrás deles, exatamente isso que eles iam chegar em Emaús, eles iam colocar a pior música de todas lá, e eles iam voltar pra vida deles, né? Cara, estilo falado, sofrência. Cara, nada contra. Nada contra. Até o sertanejo universitário legal, mas só que ele tem que se formar pra estagiar em outro país. Mas tudo bem. Tô brincando, gente. Tô brincando. O nosso produtor lá. Nosso produtor já não gostou. Pode cortar essa parte. Era uma piada, gente. Era uma piada. Relaxa que vai ter edição depois, né? É uma piada. Mas tudo bem. Mas olha só, o estilo sofrência. Tá, beleza. Mas, cara, músicas que falam sobre traição, fossa. O cara já tá na depressão, irmão. O que ele vai fazer? Tem muita gente, depois de ouvir uma música dessa, cara, vai lá, bota uma corda no pescoço. Tem gente que se joga da ponte. Cara, na moral, galera normalmente, no momento que tá fazendo isso, tá bebendo. Então, e, cara, o álcool, ele é... gatilho. Cara, o álcool, ele... Assim, eu bebia. E eu falo hoje, eu sou o maior inimigo do álcool, hoje sou eu, cara. E eu quero falar muito contra o álcool. Porque, assim, eu era o cara que tinha muitos amigos. Eu chegava no rolê, todo mundo era meu amigo. Só que daí eu descobri que é o álcool, cara. Que hoje, da galera que tá fora da igreja, cara, são 3, 4. Que continuaram por causa que são meus amigos de infância, são meus brothers. Eu não bebo, não tô lá com eles e eu não bebo, eles não enchem meu saco, não... Cara, mas o restante... Sabe? Então, hoje eu vejo, é o álcool, cara. É ter um momento lá. Não é você. Então, o álcool, ele é o pior de todos, é o álcool, com certeza. Mas é bem isso, né, cara? Quando a gente toma uma posição, as coisas mudam, né? E foi isso que eles fizeram aqui, né? Eles levantaram-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Isso aqui é louco, porque é imediatamente, não esperaram um dia depois. Eles foram. Então, aí a gente pega outro lance, né? Que é o lance lá de Mateus, se eu não me engano, 27:11, que diz assim, vinde a mim como estais. Tá? Então, assim, imediatamente, eles não esperaram ter uma mudança, que às vezes a galera fala assim, na hora que eu parar de fazer isso, eu me batizo. Eu vou para Jesus, eu me batizo, tal, eu vou para a igreja. Eu não tô preparado para isso. Cara, você nunca vai estar preparado. Você que tá assistindo a gente, tá preparado para morrer daqui 5 minutos? Você não tá. Cara, a não ser que você já tenha aceitado Jesus, né? E você sabe pra onde você vai. Do contrário, irmão. Irmão. Se o carro bateu O carro bateu ali, caiu a pirambeira. Cara, aonde? Cara,
qualquer coisinha, né, cara? Fechou o olho, vai acordar onde, entendeu? Exato. Então diz que imediatamente. É. Então esse imediato, o que eu entendo? Meu, é algo que aconteceu na hora. Eles não dormiram, voltaram, atravessaram a noite, andaram os 15, os 11 quilômetros de volta para Jerusalém e Com falaram... perigo ou sem perigo. Porque aquilo, né? Eles entenderam quem estava com eles. Eles entenderam quem estava guardando, quem estava protegendo. Sabe? E aí houve a conversão. E a conversão não só da rota, né? É. Mas a conversão do coração. Coração. Eles andaram com Jesus na confiança humana durante 3 anos ali, durante o tempo do ministério terreno de Jesus. Mas agora eles estavam andando no sobrenatural. Até porque tem aquela música também, a outra do Morado, que fala: felizes são aqueles que não viram, né? Que creram e não viram. Cara, porque... Eu tenho muito pra falar dessa música, cara. Felizes são aqueles que não viram, cara. Vai muito do que você ia falar desses 2 discípulos indo pra Emaús, cara. Porque eles viram a crucificação. O cara morreu, cara. Tamo sem saída. Eles... não sei se eu ouso me dizer, mas eles se sentiram enganados, talvez. Frustrados com a situação. Frustrados. E eu vejo que é muito fácil pra gente, como diz a música. Nós somos muito felizes. A gente não vivemos no coro o que aconteceu. É que assim, eles depositaram uma confiança de que algo iria acontecer. E como não aconteceu da maneira deles, eles ficaram frustrados, né? É isso. Pode continuar tua linha de raciocínio. Cara, não, é só isso mesmo que veio na minha cabeça sobre a música, porque, cara, é fácil. Eu lembro que a minha mãe um dia chegou pra mim e falou assim: nossa, mas é tão difícil, cara, acreditar. Se a gente tivesse vivido lá, os de lá também não acreditaram, correram. Pedro correu fora 3 vezes, né? Cara, então, e aí? É muito complicado, cara, você achar que... É porque a gente gosta de falar assim que pros outros sempre é mais fácil a situação, né? Cara, acho que tem vários... eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas tem um filme de um soldado romano que ele persegue os cristãos e tal. E na hora que ele começa a ver o que Jesus fez, ele tenta achar o corpo de Jesus, tá? Jesus ressuscitou, porque ele é incumbido de desmascarar a galera ali e tal. E, no final ele se converte. Porque ele começa a ver o outro lado, ele começa a vivenciar experiências com Jesus. Sim. E assim, não é que é difícil crer. Eu acho que é difícil a gente se entregar para uma experiência com Jesus. Porque o que acontece? Ela geralmente vai contra o nosso raciocínio, contra aquilo que a gente acha que e de repente não é, sabe? Maneiras de, como que eu posso amar o meu inimigo, cara? Isso vai contra. Isso vai contra o pensamento humano, cara. Situações como Deus pediu para eu largar o trabalho. Vamos supor, Sim, né? sim. Não é o caso. Mas acontece muitas vezes, né? Você fala, cara, como assim? Aí, daí assim você começa, tá? Deus falou. Mas o que minha mãe vai falar? O que minha esposa vai falar? Eu só tenho isso pra... Cara, eu vou fazer o quê, cara? Cara, esses dias Deus me pediu algo pra ofertar na vida de alguém. Certo. Aí, beleza, cara, fui falar com a minha esposa. Daí é sempre assim, né, cara? Daí você vai falar com a esposa, assim, com aquele negócio dentro de você. Eu acho que eu tô errado, né? Mas tudo bem, eu vou falar. Na hora que eu falei, não, eu pensei a mesma coisa. Deus me tocou a mesma coisa. Cara, glória a Deus. Aleluia. Então, eu tô no caminho certo. Então, assim, a vida com Jesus, ela vai te proporcionar experiências. Exatamente. E, assim, não proporcionou apenas a experiência, Deus saber que Deus estava falando comigo, mas proporcionou a experiência para quem recebeu de uma maneira de que Deus está ouvindo ela. Entendeu? De que Deus está de olho nela. Então, assim, o evangelho, a vida com Jesus, ela não te proporciona uma experiência unilateral, de um lado só. Essa experiência ela é bilateral. É bilateral. É quem Deus está usando para abençoar e quem está sendo abençoado. E o legal
E o legal é que, cara, quem está sendo usado para abençoar e quem está sendo abençoado, os dois glorificam a Deus. Exato. Eu tenho um testemunho tem muito a ver com essa parte que você tava falando. Ele é bem curtinho, então dá tempo de eu contar assim. Que a gente tava lá em São José e acho que era um seminário de evangelismo. Daí teve uma dinâmica que a gente pegava homens, oravam por homens e mulheres com mulheres. Daí a gente juntou assim, eu e mais um cara. Daí começou, podem orar e tal, podem começar. E rolando um climinha e tal, eu de olho fechado, o cara do meu lado assim. E eu, putz, o que eu vou fazer agora? O que eu vou ver? Deu, Senhor, fala comigo, não tá me vindo nada e tal. Deixa eu participar. Cara, é que eu já participei muito dessas dinâmicas, eu nunca, Nunca aconteceu. nada. Daí, tipo, eu sempre falava, Deus te abençoe e tamo junto. Mas, cara, e eu... Duas batidinhas nas costas. É nóis, tamo junto, pode ir. Cara, mas daí eu fiquei, cara, 5 minutos sem zoeira. Deus, fala comigo e tal, fala comigo e tal. Cara, eu escutei um ronco muito forte, assim, de motorzão, assim, de carro, não sei de quantos cavalos, não sei das quantas. Tipo... Daí... Nossa, cara. É um podcast com efeito especial, velho. Com sonoplastia, né? Mas daí eu escutei aquele ronco e eu fiquei. E aí, é isso? E eu fiquei duvidando, cara. Não é isso, né? Tô ouvindo coisa, Se for. Falei, Deus, se for você mesmo, ainda desafiei, né? Se for você mesmo, que eu escute de novo. E, cara, não deu 1 minuto de, cara, alto. Daí chegou o cara assim pra mim, falou. Daí eu cheguei assim, eu vou encenar. Cara, me veio uma imagem de um carro assim, bem daqueles carrinhos de figurinha mesmo. Não, era aqueles carrinhos vermelhinho, tipo, bem desenho animado assim. Cara, me veio isso na cabeça e eu pedi uma confirmação de Deus e tal. E eu escutei 2 vezes um ronco muito forte de motor e tal. Daí o cara começou e tal, e ele ficou feliz e tal. Cara, o que tá acontecendo? Deus falou com você? Dele, cara, eu tô num serviço e eu e minha mulher estamos vendo de comprar um carro novo. Só que nossa condição financeira não tá muito boa e a gente tá contando e tal. Nós estamos orando pra conseguir um carro novo. E ele ficou muito feliz e eu comecei a ficar feliz junto com ele. Nossa, você é louco, tio! Deus falou. Cara, foi a primeira vez assim, cara, nunca vou esquecer. Cara, Deus falou comigo. Só completar. Esse cara que ele liberou essa palavra, ele tava na fase de comprar um carro, tal. Hoje ele abriu um negócio, cara. Hoje ele tem uma estética automotiva, velho. Glória a Deus. É aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Eu não sabia! Cara, Nossa, cara, que louco, cara. Eu não sabia desse negócio. Aí, ó. Tá vendo? Nem ele sabia. que massa. Essa semana eu recebi um convite no Insta e tal. E eu fui procurar ele. Contou o testemunho, eu fui procurar. Cara, ele abriu um negócio de estética automotiva, cara. Sabe? Como o nome ali? É o Delo Estética Automotiva. Galera lá de Mandirituba. Delo, tamo junto, Deus te abençoe, é nóis. Boa, cara. Isso aí. Vamos Vocês que caminhando sabem. pro fim? Tamo já 9h22. Acho que vamos, né? Até pra depois o editor do vídeo não sofrer tanto. É. Vai ter altos cortes. É ele que vai editar. Vai ter altos cortes, cara. Vai. É. Finalizando, pastor, o que você pega um apanhado geral e qual que é o resumo da ópera? Qual que é o que o cristão tem que tirar de ensinamento
nessa passagem aqui de Lucas 24, do 13 ao 35. Um apanhado geral, cara. Seria: não vá para Emaús, saia da tua zona de conforto. Fique no lugar da promessa até a promessa se cumprir. Amém. Então é isso, galera. Finalizamos o primeiro, mas serão muitos ainda. Hashtag 1, mas teremos convidados. A gente vai tentar fazer uma por semana. Uma por semana. Vamos tentar fazer uma por semana. Não sei se vai acontecer, mas a ideia é que seja uma por semana. A gente conta então com teu compartilhamento, com seu comentário, envia para várias pessoas. É um projeto aí que a gente está iniciando com muito carinho. E glória a Deus, cara. Glória a Deus por ter esse momento com vocês. Amém. Vocês dois são dois caras que estão no meu coração. Quero agradecer também Fernando. Pouco tempo, mas já virou amor da minha vida. Aeroportas PVC, né? Aeroportos PVC. Cara, não, obrigado mesmo, Fernando. Pô, deu uma mão, cara, pra ajeitar tudo aqui. O Gui veio abrir também a igreja, ele pegou todos os equipamentos, mostrou como usar. Ajudou nós na parte do áudio, né? Ajudou na parte do áudio, cara. Cara, Guilherme é muito fera. obrigado, cara. Fera. O Gui não gosta muito de falar, mas a gente tem que trazer que acho que ele tem um conhecimento muito grande. Tem. Guilherme tem, cara. Seria legal ali. Ele falou que seria cancelado, né? Temos que testar isso. Vamos testar. Ele é questionador, cara. Então, Cara. galera, não tem como o Guilherme ser cancelado, cara. Ele não tem nenhuma rede social, Então cara. fechou, cara. Então fechou. Mailton, obrigado pelo celular. Tamo Aí, junto. ó, Galera aí, ó. Então beleza. É isso? É isso aí. Então fechou. Fechou. Deus abençoe. Amém.